No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Comigo aqui no estúdio, vereador Leandro Dourado, do PTC, vice-presidente da Câmara Municipal. Bom dia, vereador. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos que acompanham o programa aqui. E obrigado mais uma vez pela oportunidade de gente estar batendo um papo aqui com a população guarulhense. Eu gostaria de saber, eu convidei o senhor para saber, o senhor é empresário lá em Cumbica, Certo? né, vereador, e a prefeitura anunciou um rodízio lá no Trevo do Bom Sucesso. Como é que o senhor analisa essa medida? Sim, Pedro, olha, ontem, inclusive durante a sessão, foi online, né? O tema ele foi abordado. A gente é da base do governo, sim, porém, é uma atitude que eu acho que ela deveria ser repensada, né? Tenho total certeza. Recentemente eu estive na Secretaria de Transporte com o novo secretário Juliano. Juliano, não, perdão. Luigi Lazuri. Perdão, Luigi. Estive com o secretário Luigi, me recebeu super bem. Eu entendo que a medida é uma medida que ele está tomando, tentando tirar um pouco o trânsito ali, aliviar o trânsito do Trevo de Bom Sucesso. É válido todas as tentativas, tá, Pedro, para que se diminua realmente aquele trânsito. Só que eu não acho que a questão do rodízio em si é o que vai solucionar o problema do Trevo. Quer dizer, tem um percentual ali de sei lá, 5% para terminar o Trevo de Bom Sucesso, né? E não só isso. O que eu bato muito em cima, Pedro, é as outras alças de retorno que a gente deve ter. Por exemplo, ali onde vai estar saindo a Jacupêssego, próximo à antiga Riachuelo, ali é um ponto perfeito. Inclusive, já estive falando outra vez no programa, quer dizer, um lado já da rodovia da Dutra já tem já o túnel cavucado por baixo, falta terminar o outro lado. Então a gente tem que empenhar, tem que se colocar um pouco mais de forças para que se tenham novas alças de retorno na nossa cidade. Enquanto isso não acontecer, o Trevo, infelizmente, ao meu ver, tá, uma opinião isolada, o Trevo acho que não tem mais nada que ser feito. O Trevo do jeito que está, quer dizer, a gente se perde no Trevo. A gente que é da cidade, a gente se perde no Trevo. Verdade. Se a gente não prestar atenção, e eu confesso, eu já me perdi no Trevo umas 2 ou 3 vezes, de estar um pouco distraído, você pega uma alça errada, uma saída errada, principalmente quando terminou a última parte agora do Trevo que foi entregue, quer dizer, virou uma confusão total aquilo. Agora, voltando só à questão do rodízio, para toda a classe empresarial, isso é muito prejudicial. O momento já não é fácil, a gente já vem vivendo um momento de pandemia, onde o empresariado, de forma geral, vem sofrendo ali na questão econômica. Agora você imagina, a gente está falando do maior polo industrial da nossa cidade, da cidade de Guarulhos, que é aquela região, Cumbica, Bom Sucesso, Pimentas, né? Como que a gente faz para controlar, por exemplo, um motorista que está vindo lá de Santa Catarina, por exemplo, para fazer uma entrega de um material numa empresa aqui? Quer dizer, o cara está vindo de Santa Catarina e não sabe que ele não pode rodar especificamente, precisamente naquele trevo. Primeiro, para se fazer isso aí, deveria ter mais sinalização, deveria ter avisos, deveria ter alerta, olha, não pode rodar caminhão, quer dizer, é passivo de tomar multa, está proibido. Enfim, não tem sinalização nesse sentido. Então, primeiro, para que se faça isso aí, deveria se colocar uma sinalização. O tempo que está se colocando de período teste, ele é curtíssimo, sei lá, um prazo de 15 dias, 30 dias, não sei. Não estão multando por enquanto, né? Perfeito, quer dizer, mas daqui a pouco vão começar a fazer as multas para quem estiver passando ali. E não só para quem está indo, por exemplo, entregar numa empresa. Quer dizer, você imagina, muitas vezes, a gente tem demandas ali de produção, e as empresas elas têm um cronograma, e se elas não seguirem aquele cronograma, toma multa. Muitas vezes, se a gente não entregar o material para o nosso cliente no prazo, no período que está especificado, estipulado, paga-se multa. Muitas vezes essa multa é por hora, né? Então, o que acontece? Como que segura o caminhão? Como segura o transporte, né? Aonde que esse caminhão ele vai ficar parado depois de estar carregado? A gente não tem lugar para estacionar no meio da rua. Então, torna-se um caos de forma generalizada para toda a indústria daquela região, ou seja, é o nosso coração financeiro. O coração financeiro da cidade de Guarulhos é a região industrial, é a região onde gera o emprego, onde se gera o maior PIB da cidade, né? Então, tem que ser muito bem pensado. Não sou contra buscar soluções para o problema do trevo, tá? Mas eu acho que essa solução, ao meu ver, não é a melhor solução e não vai ser a melhor saída para o Trevo de Bom Sucesso. Para mim foi o reconhecimento da derrota.
A prefeitura jogou a toalha. Reconheceu que a obra não vai ficar pronta nunca, não resolve nada, e aí criou uma restrição. Só que é uma restrição que vai impactar a logística das empresas. Por exemplo, tá, Pedro? Ontem, na sessão de ontem, eu apresentei 2 requerimentos, né? Um deles foi falando da questão do parque tecnológico, né? Que tem uma área lá na Orlando Bergamo, Sim. uma área de 260 mil metros aproximadamente, que seria construído um parque tecnológico. Tinha, assim, uma concessão para que a gente fizesse a administração da área do parque tecnológico, o estudo de viabilidade, enfim, né? E isso não aconteceu, acabou mudando o negócio. Teve um decreto passando essa concessão, quer dizer, o decreto ele foi revogado, então o meu questionamento é por que foi revogado, se ainda existe ou não. E o que acontece? A área, boa parte ali da área, foi doação, foi dada pelo DERSA com uma concessão, acho que de uso de 90 anos, 100 anos para a prefeitura. Eu acho que é 90 anos sendo mais preciso, tá? Como que a gente doa alguma coisa e depois a gente desdoa, né? Como que eu dou e depois eu não dou mais, peço de volta. Então aquela área lá, eu peço para saber se teve uma desafetação ou não, porque está sendo construída a GLP, né? Um centro logístico, um centro de empresarial. Não sou contra o desenvolvimento e progresso, porém, a própria GLP, ela tem um viaduto na Dutra, uma Sim. alça de retorno de acesso, que é única e exclusiva deles. Particular, né? Que é particular. Tudo bem, eles estão construindo. Eu pergunto também no meu requerimento, questiono, quer dizer, a questão das medidas mitigadoras, aonde está sendo empenhado, se existe, se não existe, toda a questão de impacto viário que está tendo naquela região. Por que não propor para a GLP, como eles estão fazendo uma nova construção na região de Cumbica, quer dizer, está impactando todo o empresariado daquela região, por que não? Olha, vamos fazer um acordão aqui, eu libero aqui o viaduto, ou se não, até liberar o viaduto, por exemplo, para caminhões, para as empresas ali de toda a região, né? Quer dizer, estão credenciados. Então, quer dizer, poderia se abrir sim um diálogo, né? Fica aqui até uma sugestão para que a prefeitura possa abrir esse diálogo, dialogar. Talvez é uma solução, né? Para remediar só, né? Não uma solução que eu vejo que ela seja em 100% para a questão de todo o trânsito ali daquela região. Porém, a própria GLP tem um viaduto, tem um retorno ali, que é único e exclusivo deles, e que eu acho que poderia sim se discutir para abrir isso aí para a população ou para parte da população também. O Marcelo Lousada aqui na live fala o seguinte: se é para fazer um rodízio, que seja de carro de passeio, não de caminhão e ônibus. Concordo plenamente. O caminhão não é o vilão. Concordo. Poxa, então tudo bem, então vamos estipular um rodízio para veículos, igual tem, por exemplo, na cidade de São Paulo. Exato. Segunda-feira, placa 1 e 2, terça, e assim vai. Né? Então, quer dizer, faz um rodízio ou proibindo, sei lá, em determinado horário só, não o dia todo, porque a gente sabe que a gente tem os picos ali que o trânsito ele congestiona muito mais, né? Então, quer dizer, bom, soluções, Pedro. O pior erro ali, Leandro, é visível o pior erro. É quem quer entrar para fazer o retorno, você está indo no sentido do Rio, você quer entrar para fazer o retorno, né? Perfeito. E quem quer sair lá do Pimentas e ir para o Rio, se cruzam. Perfeito. Trava, é lógico. Quem foi o gênio que pensou nisso aí? Pedro, não só ali, como o próprio viaduto ali da Santos Dumont com Bica, tá? Se a gente pegar a Marginal Tietê, Marginal Pinheiros, o que acontece? Todos os viadutos, você passa por baixo, sobe com o carro, desce do outro lado. Então, quer dizer, você não vê trânsito. A Marginal, muitas vezes a gente pega a Marginal, aquele trânsito caótico, só que nos viadutos a gente não vê trânsito. Dificilmente a gente vê os carros parados no viaduto. Né? Porque eles não cruzam. Então, quer dizer, o fluxo ele vai, dos carros ele vai fluindo de uma forma bem melhor. Né? Então, o que acontece? Quando você pega, o pessoal tem que subir mal de acesso, por exemplo, na Santos Dumont. Quem está vindo Rio-São Paulo, por exemplo, quer dizer, tem que subir. Quem quiser cruzar para o outro lado, tem que ter um semáforo no pé da ponte. Aquilo é extremamente errado. Tinha que passar por baixo da ponte, pegar ali pelo pé da onde a Camis e acessar a Santos Dumont. Depois tem a outra alça de descida. O Trevo de Bom Sucesso, se fizesse algo do tipo também, que você não deixasse com que os carros cruzassem ali, porque vira uma salada mista mesmo, o negócio bagunçou tudo. Como é que foi a sessão ontem, vereador Leandro?
Pedro, graças a Deus foi tranquila, foi bem produtiva a sessão, deliberamos muita coisa, né? Quero aqui dar os parabéns ao presidente Fausto Miguel Martello, está sabendo conduzir muito bem os trabalhos lá da casa, né? Vem sabendo se impor muito durante as sessões, dialoga bastante, né? E eu acho que essa linha que tem que ser seguida, né? Então, a questão, por exemplo, ontem do trevo de Bom César do Rodízio foi discutida muito, até pelos vereadores, próprios vereadores da base também chamaram um pouco a atenção, falaram, olha, tem que se pensar um pouco mais sobre esse assunto, né? Eu apresentei esses 2 requerimentos que eu falei, da questão da GLP, do Parque Tecnológico, apresentei também um projeto aonde, que eu venho batendo muito, Pedro, as empresas de ônibus, em período de pandemia, eles reduziram a frota, né? E eu vim chamando muita atenção para que eles não reduzissem as frotas. Quando você tem menos veículos na rua, se concentra muito mais pessoas no transporte público. Então a gente vê os ônibus lotados, abarroados, até falei, as pessoas parecem sardinhas enlatadas ali, tudo tumultuado. Então, se a gente vem falando que tem que ter um distanciamento social, né? Eu, enquanto comerciante, os meus comércios estão todos fechados, eu entendo, é um momento, é necessário, não queria, né? Mas tenho que amargurar prejuízo, né? Então, não é o momento das empresas de ônibus, por exemplo, elas estarem fazendo uma redução da frota para querer economizar ou querer enxutar qualquer coisa ou para que obtenha mais lucro e mais ganho. Chamei a atenção, nada mudou. Cumbica, por exemplo, tem pontos de ônibus lá que o pessoal está fazendo fila. Poxa, faz anos que eu não vejo fila em ponto de ônibus. O pessoal entrando tudo amontoado, daqui a pouco vai ter gente pendurada nas portas de ônibus. Quer dizer, o que acontece? Está com uma dificuldade financeira a empresa de ônibus, quer dizer, o subsídio que recebe é pouco, o valor que se cobra é pouco, enfim, eu não sei qual que é a alegação deles, tá? O que eu propus? Os escolares, eles já são todos eles cadastrados na base da prefeitura, eles têm o veículo próprio, o veículo está parado, uma categoria que está passando fome, está passando necessidade, né? Está com as parcelas, muitos deles perdendo os veículos porque não conseguem pagar. Quer dizer, você não consegue nem comer, quanto mais consegue pagar. Então, o que eu propus ontem, junto com o vereador Danilo Gomes, né, para que colocassem os escolares para fazer alguns trechos, tá, onde está tendo uma carência maior, onde está tendo uma aglomeração maior. Boa ideia. Né? Então, quer dizer, então a gente abre-se muito mais empregos, né? Vereador, o ônibus também tem que ter lotação máxima, né? Que um carro cabe, às vezes, no máximo 5 passageiros, a maioria dos carros. Concordo. Né? O ônibus tem que ter lotação máxima também. Pedro, concordo que o ônibus ele tem que ter lotação máxima, porém, o que vem acontecendo? O ônibus que é para carregar 50 pessoas, está carregando 100. Não pode. Não pode isso acontecer. Pode, né? O ônibus ele tem que ter lotação máxima em um momento comum, mas a gente está vivendo uma fase, um momento que é de pandemia, não é um momento tão simples. Exatamente, tem que ter um controle de lotação. Por exemplo, no meu restaurante, o que eu tenho que fazer? Eu tenho uma mesa lá que cabe 4 pessoas, senta só 2, uma para cá, outra para cá. Mas é fácil de resolver isso. É fácil resolver isso. É só determinar porque os ônibus carreguem um número X de passageiros. Aí o motorista e o cobrador vão controlar lá, não entra mais ninguém, lotou. É simples também, né? Perfeito. Então a gente está com essa proposta aí. Ontem foi deliberado, né? Agora para a próxima sessão, isso aí vai falta os pareceres. Vou conversar com as comissões para a gente ter os pareceres favoráveis e vamos lutar e vamos brigar para que isso aconteça. Ô, Leandro Dourado, você é pé quente, você que abriu o primeiro leilão aqui no Radar de Notícias. Você conhece o empresário Wilson Arambu? Poxa, o Wilson Arambu, da Braspar. Wilson Arambu, um grande amigo, era muito amigo do meu pai. Exatamente. Meu pai era muito amigo dele, na verdade, né? Então, ele tem uma raridade, ele gravou um CD. O Arambu é cantor, poxa, eu não sabia que você tinha recebido a cópia aqui do Arambu, não. Então, nós vamos leiloar. Eu vou fazer um misto dessa vez, eu vou transformar em cesta básica e vou ajudar a causa animal também aqui em Guarulhos. Por favor, me dê um lance nesse... Causa animal e cesta básica. Gente, olha lá, tá aqui, ó. De um grande empresário da cidade, Arambu, é um grande gerador de empregos da cidade. Pedro, e por uma causa nobre, eu vou abrir o lance aqui com R$1.000 também. E peço para que vocês deem lance, né? E tudo tem uma causa. Muitas vezes, né, Pedro, a gente dá os lances aqui e algumas pessoas eu vejo alguns comentários, né? Poxa,
pessoal está gastando dinheiro, está dando... Não, é beneficente. Então é beneficente, gente. Não é nada aqui para a gente, que eu dou o lance, por exemplo, que eu quero me exibir, eu quero me aparecer. Não, né? pelo amor de Deus. É o contrário. Da outra vez eu dei alguns lances de algumas coisas, né? Arrematei o do Valdir Carleiro. O valor foi todo destinado para o JJM, foram 500, 600, nem lembro. 3.200 ou 3.500, uma coisa assim. Né? Foi depositado direto na conta do JJM, então a causa ela é nobre, e aqui está mais uma causa nobre. Em momento de pandemia, onde as pessoas estão passando fome, a causa animal também é uma causa muito importante, né? E só para terminar, Pedro, que eu sei que o tempo aqui ele está curto, esse final de semana agora, na sexta-feira santa, a gente conseguiu com um grupo de empresários destinar 150 cestas básicas para algumas famílias na região ali de Cumbica, né? Foram pré-cadastradas, pessoas que realmente a gente viu que estavam passando uma dificuldade. E no sábado, participei como um apoiador da live da Adega 33. Queria até mandar um abraço para o Ronaldo, dono da Adega 33, pelo evento que ele promoveu. Foram arrecadadas mais de 6 toneladas de alimento, onde eu fui uma das pessoas que destinei meia tonelada de alimento para essa live. E todo alimento que foi arrecadado durante esse evento foi destinado para os autônomos de bares e restaurantes. Então, a gente tem muitas pessoas que trabalhavam como freelance, que dependia daquele trabalho, às vezes, num sábado, num domingo, e estão passando realmente necessidade, como várias outras categorias, né? Então, a causa social, quando estava a caminho, eu vim ouvindo vocês falando da questão dos condomínios, por exemplo, se mobilizarem, fazer um trabalho de arrecadação, o pessoal das vacinas saindo tomar vacina também, destinar alimento também para seja 1 quilo, seja 2 quilos, quem puder levar uma cesta básica completa que leve, né? Então eu vejo que tudo isso é importante porque o momento ele é extremamente crítico e as pessoas passam fome. A fome é uma das coisas mais tristes que acontece na nossa humanidade. 7h32, obrigado, Leandro Dourado. Pedro, obrigado mais uma vez pela oportunidade e obrigado a todos aí por nos ouvir também essa manhã aqui. Obrigado. Até a próxima. 7h32, produção, rápido intervalo.